Hoje eu vou contar pra vocês como foi o processo de criação do musical Hamilton. Oiê, tudo bem? Meu nome é Arthur Pedroso e esse é mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui. Aproveita também para me seguir no Instagram. E se você gostar desse vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui embaixo que me ajuda muito, beleza? Então, na última sexta-feira foi lançado o filme de Hamilton. Hamilton é um musical da Broadway que estreou em 2015 e ano passado a Disney comprou os direitos de uma gravação que foi feita em 2016 numa das últimas apresentações do elenco original da Broadway. A ideia dessa gravação então era ir para os cinemas, mas com essa pandemia que a gente está vivendo, a Disney decidiu liberar essa gravação, que ficou no formato de um filme, no Disney Plus, que é o sistema de streaming deles. Ainda não está disponível no Brasil, eu não assisti ainda, que pena. Mas como esse assunto está sendo muito comentado, eu decidi trazer para vocês então algumas curiosidades de como foi o processo criativo desse musical. Eu me baseei totalmente nesse livro aqui. Ele é da minha amiga Julia Janvecchio e ela me emprestou então para eu poder fazer esse vídeo para vocês. Esse livro, como vocês podem ver, ele é bem grande e deu bastante trabalho para resumir tudo isso num vídeo. Então se vocês gostarem do vídeo, lembrem de compartilhar esse vídeo com muitas pessoas para esse conteúdo poder chegar no máximo de gente possível. O criador então disso tudo é o Lin-Manuel Miranda, que já é um grande nome da Broadway, e lá em 2018 ele teve a ideia de criar um álbum conceito de hip hop sobre a vida de Alexander Hamilton. A partir disso, então, ele começou a compor essas músicas de uma maneira um pouco diferente da convencional, em que ele tinha um piano ligado ao computador, ele ia tocando os acordes e ia criando esses arranjos virtualmente. Ele mesmo ia gravando várias vozes, algumas percussões. Quando então ele via que essa música era o que estava dentro da cabeça dele e ele tinha conseguido botar pra fora de uma maneira meio rudimentar, ele mandava essa música pro Alex Lacamoire, que era o produtor musical de In The Heights, que era com quem ele já tinha trabalhado. O Alex, então, ele entendia o que o Lin queria, porque ele era um produtor musical, e ele conseguia produzir essa música para ela ser possível de tocar por uma orquestra de 10 músicos, por exemplo, e ter uma linha de coro para um elenco de 20 pessoas poder cantar. Em 12 de maio de 2009, aconteceu um evento na Casa Branca, que foi uma forma de homenagear várias pessoas do ramo cultural dos Estados Unidos. E o Lin foi convidado, porque naquela época, In The Heights estava em cartaz, ele tinha acabado de receber 4 Tonys, um de melhor musical inclusive, então nada mais justo do que convidar o Lin, e ele tinha sido convidado para cantar uma das músicas do In The Heights nessa cerimônia. E aí ele sobe no palco e explica pra galera que tava lá, inclusive Barack Obama e Michelle Obama estavam na plateia, e ele diz então que ele estava criando um álbum conceito de hip hop sobre a vida de Alexander Hamilton, e que ele vai cantar a primeira música desse álbum então representando o Aaron Burr. Essa música é muito parecida com a música que a gente conhece hoje, inclusive. Ela tem algumas poucas modificações, porque era só ele no palco, e o Alex estava com ele junto também, tocando o piano nesse dia. E essa foi a primeira vez, então, que foi falado publicamente e que foi mostrado algo sobre o que viria a ser o musical de Hamilton. Nos próximos 2 anos não se ouviu falar mais nada em relação a esse projeto. O Lin também estava com vários outros projetos, inclusive um deles era um grupo de hip hop que ele tinha com alguns amigos, em que eles criavam umas rimas, improvisavam, e esse grupo tinha sido chamado por um grupo teatral de Nova York para uma mostra, para eles apresentarem o que eles tinham criado, as improvisações deles. E o Lin nessa mostra decidiu aproveitar para mostrar mais uma das criações desse projeto sobre Alexander Hamilton. Ele já estava aí há mais de um ano rabiscando algumas coisas sobre a música My Shot, tentando montar aí a rima da música que seria uma das principais do espetáculo, em que o Hamilton conta pra plateia quais são os objetivos dele, e são esses os objetivos que vão motivar ele pelo resto do espetáculo todo. O Lin então sobe no palco com o Chris começa um beatbox meio improvisado, e o Lin começa com as rimas. Boa parte dessas rimas ele já tinha escrito e já estava na memória dele, porque ele estava há mais de um ano trabalhando em cima disso, mas boa parte também foi improviso ali do momento, e foi ali naquele dia que ele conseguiu desenvolver a música inteira de My Shot, e ele compreendeu que era daquela forma ali que ele queria que a música fosse pro álbum conceito ou pro que fosse do projeto. E nessa mesma noite, depois desse acontecimento, ele foi conversar com o Tommy Kail, que foi diretor do In The Heights e era um amigo íntimo do Lin. O Tommy tava nesse dia, ele viu o Lin desenvolvendo My Shot ali no palco, ao vivo, no improviso, e eles conversando, eles viram que esse projeto ele tinha alguma verdade, e que essa verdade ela tinha que ser expandida, ela tinha que ser mostrada para mais pessoas, e que eles podiam levar esse projeto adiante. Eles só ainda não sabiam como. Então aí o Lin continuou escrevendo as músicas meio despretensiosamente, o Leck continuou produzindo elas, o Tommy meio acompanhando ali a situação, e em 2012 o Lin foi convidado para tocar no Lincoln Center, que é um espaço cultural muito importante de Nova York. E o Tommy viu aí uma boa oportunidade então para testar essas novas músicas que tinham sido criadas. Então eles organizaram esse show como um concerto, tinha a orquestra e os cantores para cada um realizar um personagem na história. Além de outras músicas, eles cantaram 12 músicas do The Mixtape Hamilton, que era como eles estavam chamando esse projeto até então. A Sala Ellen do Lincoln Center lotou e tinha muita gente importante nesse dia. O crítico Stephen Holden do The New York Times assistiu o espetáculo e logo viu que tudo aquilo tinha muito potencial para
virar um musical da Broadway. E o produtor de In the Heights, Jeffrey Seller, também estava na plateia. E no final do espetáculo ele foi falar com o Lin e ele disse que se esse projeto fosse evoluir para um musical da Broadway, ele gostaria de ser o produtor desse musical também. O Lin ficou muito animado com tudo isso, então ele viu que tinha muita gente acreditando no projeto dele. O Lin então começou a chamar algumas pessoas para fazer alguns testes, entender como funcionaria esse elenco, como as músicas funcionam com mais pessoas, e começou a fazer alguns workshops, assim, bem livres. Em 2013, então, o Lin, o Tommy, que é o diretor, e o Leck, que é o diretor musical, eles foram convidados pela Vassar College, que é uma universidade de Nova York. Eles foram convidados a fazer um intensivo de uma semana para desenvolver esse projeto. A ideia era que eles ficassem nos dormitórios da universidade para que eles pudessem focar nisso e se desligar um pouco do mundo exterior. Então, em janeiro de 2013, eles foram passar essa uma semana no Vassar College com alguns atores, e essa semana foi muito produtiva. Tendo em vista que isso ia se tornar um musical, então não eram só mais músicas soltas contando a história, e sim o espetáculo todo sendo entregue, o Lin precisava criar então cenas para unir as músicas. E foi durante essa semana então que tudo isso foi feito. Então no final dessa semana eles juntaram umas 150 pessoas, alguns amigos, alguns profissionais da Broadway, para apresentar algo que é muito parecido com o primeiro ato que a gente conhece hoje. Ele sofreu poucas modificações desde então. Essa apresentação não teve cenário, figurino, foi só realmente as movimentações, as músicas, para eles poderem ver o espetáculo acontecendo, mas foi realmente algo que despertou um interesse muito grande em eles continuarem produzindo esse projeto. E a partir disso, eles foram falar com o Jeffrey Seller, que era aquele produtor que tinha dito que se fossem montar um musical, ele gostaria de produzir esse musical. Então eles chegaram pro Jeffrey e disseram, ó, a gente tá com tudo sendo ensaiado, a gente tá com esse musical andando, e a gente quer produzir, agora a gente já pode reservar um teatro. E como o Jeffrey conhecia o diretor do Teatro Público de Nova York, ele reservou a estreia de Hamilton para a temporada 2014-2015. Ou seja, o Lin tinha mais ou menos um ano aí para terminar o espetáculo, terminar de ensaiar e fazer a primeira estreia pro público. Em 9 de maio de 2014, o espetáculo ainda não estava totalmente pronto. Eles fizeram a primeira apresentação do espetáculo do início ao fim para um público. Foi uma apresentação teste, mas nesse dia foi quando o Jeffrey chegou pro Lin e sugeriu que ele tirasse o mixtape do nome. Ele disse, Hamilton tem tudo para ser um musical de sucesso. Em 20 de janeiro de 2015, então, Hamilton estreou no Teatro Público de Nova York. E a galera saía realmente muito chocada, o sucesso de Hamilton foi muito rápido. Logo, o Teatro Público tinha os seus ingressos esgotados, as sessões lotadas, e a produção logo entendeu que esse era o tipo de espetáculo que já podia ir para Broadway. Uma das principais diferenças entre uma produção Broadway e uma produção off-Broadway é o tamanho do teatro. O Teatro Público de Nova York, ele tem uma capacidade de 290 lugares. E para um espetáculo ser considerado Broadway, ele precisa estar num teatro de no mínimo 500 lugares. A partir dessa decisão, então, eles decidiram encerrar a temporada off-Broadway de Hamilton no dia 3 de maio e já começaram a levar toda a montagem para o Teatro Richard Rodgers. E se você pensa que do dia 3 de maio até eles estrearem na Broadway a galera ficou parada, não, era ensaio, reunião, mudança, tudo aconteceu. A temporada off-Broadway foi um teste oficial do musical para ver o que funcionava e o que não funcionava com o público. Então, nesse período que eles ficaram paradas, algumas modificações pequenas aconteceram para quando o musical entrasse na Broadway, ele estivesse perfeito, sem nenhum errinho. No dia 13 de julho, começaram as previews no Richard Rodgers. E Nova York simplesmente veio abaixo. As pessoas faziam filas quilométricas para tentar comprar ingresso. Os ingressos esgotaram, muito rápido. O espetáculo tava nos principais jornais de Nova York. A galera tava simplesmente pirando o cabeção por conta desse musical. No dia da primeira preview, no Richard Rodgers, o público tava alvoroçado, eles não conseguiam controlar a plateia. Essa galera que vai nas primeiras previews é uma galera que é muito fã, mas eles realmente não esperavam esse tipo de atitude, esse fanatismo todo. E aí, uma semana depois desse furacão todo, quando eles já estavam se acalmando, entendendo que tá tudo bem, o Barack Obama foi assistir eles, o presidente dos Estados Unidos na época, e eles mais uma vez achavam que eles estavam num sonho, assim. Hamilton realmente foi um negócio absurdo e ninguém entendia o poder que esse musical tinha. No dia 6 de agosto de 2015 aconteceu finalmente a Opening Night. É a partir desse momento que o musical está oficialmente em cartaz na Broadway. Nesse dia, o livro conta que no primeiro momento que o Lin entrou no palco, na abertura do espetáculo, o público ficou ovacionando ele por 27 segundos. Eu não sei quem contou isso, mas eu só tô repassando essa informação pra vocês. E o Lin conta então que a única coisa que passava na cabeça dele é que a primeira vez que ele tinha cantado essa música pra um público, ele tava com um público reduzido, na Casa Branca, cantando essa música só ele no palco, com o Alex tocando piano, com um projeto super no início, em que ele nem imaginava no que ia se tornar. E naquele momento ele tava com mais 20 pessoas no palco,
10 músicos no poço, 1.300 pessoas na plateia, camareiras, stage managers, contra-regras, maquinistas, iluminadores, microfonistas, todo mundo fazendo o espetáculo acontecer. E agora eu queria falar então um pouco pra vocês sobre o elenco de Hamilton e sobre algumas escolhas que foram um pouco diferentes do habitual, que não participaram de audição ou alguma coisa nesse sentido. Começando pelo Lin, óbvio, quando ele estava lendo o texto, ele se identificou muito com o personagem do Hamilton e ele acreditou que ele podia fazer o papel, nada mais justo. E na hora de pensar numa pessoa para representar George Washington, além de pensar na personalidade, nas características que essa pessoa precisaria trazer pro palco, uma coisa que o Lin pensou muito foi na relação dos dois. E ele identificou uma similaridade entre a relação Washington e Hamilton com a relação que ele tinha com o ator Chris Jackson, que fazia o Benny no In the Heights naquela época. Os dois estavam no elenco original de In the Heights, o Chris como o Benny e o Lin como o Snavi, e eles tinham uma relação muito parecida com o que o Lin interpretava ser a relação do Hamilton com o George. Então um dia, quando eles estavam na coxinha de In the Heights esperando a deixa pra entrar no palco, o Lin convidou o Chris pra interpretar George Washington nesse projeto que ele ia fazer. Lembra daquele concerto que aconteceu no Lincoln Center? Então, o Chris nessa época já era o George Washington, ele já era a pessoa a quem o Lin confiava esse papel, e ele é uma pessoa que tá em parceria com o Lincoln nesse projeto desde o inicinho. Outro ator que eu também achei muito interessante a maneira como ele entrou no espetáculo foi o Leslie Odom Jr. Ele era uma daquelas 150 pessoas que estavam na plateia depois daquela semana de workshops intensivo que eles fizeram no Vassar College, lembra que eu contei? Então, ele estava na plateia e depois da apresentação ele mandou um e-mail pro Lin dizendo que aqueles seriam um dos shows mais incríveis dos últimos tempos. O Lin e o Tom então pararam para analisar que todos os atores que estavam interpretando Aaron Burr eram muito parecidos com o Lin. E o Leslie contrastava em vários sentidos com o Lin no palco. E aí o Lin convidou ele para fazer uma leitura de Aaron Burr em algum dos próximos workshops que ia acontecer. E quando isso aconteceu, ele chegou com todo o personagem decorado, o personagem estudado, como se ele estivesse pronto para entrar num palco. E é óbvio que isso deu a ele o personagem e a chance de fazer esse personagem no elenco original da Broadway. Mais uma atriz também que tem uma história curiosa de contar é Yasmin Cephas. Ela faz a Peg Skyler, que é a irmã mais nova, e também a Maria Reynolds, que é a mulher com quem o Hamilton tem um caso no segundo ato. A Yasmin conta que ela fez a audição pra Maria e ela entrou então no musical com esse personagem. E eles já estavam em cartaz no Teatro Público de Nova York, e um dia o Lin escutou ela cantando com as outras meninas que faziam as irmãs Skyler, e elas estavam harmonizando algumas notas e o Lin gostou muito disso. Então a partir disso o Lin decidiu mudar a música das Skyler Sisters e adicionar as linhas de Peg. Eu não entendi muito bem se a Peg já existia antes disso e ela ficou nesse papel, isso não ficou muito claro no livro. Mas pelo que eu entendi, depois do Lin ver as três juntas, ele entendeu que seria legal trazer a personagem da Peg pro palco, o que eu acho super divertido porque ela é super engraçada e tal. E eu achei muito legal isso de ver como o espetáculo pode mudar e ir se transformando realmente, mesmo quando o público já tá vendo na Off-Broadway, até ele entrar na Broadway. Jonathan Groff, eu nem preciso falar o quão incrível ele é, né? E é muito legal saber que esse personagem não era pra ser dele. No dia da estreia no Teatro Público, quem fez o personagem do Hey George foi o Brian Darcy James, mas ele já tava com alguns outros projetos e acabou tendo que deixar o elenco e o Jonathan Groff subiu pro lugar. O Jonathan já tinha feito musicais, ele fez Despertar da Primavera em 2007 e inclusive recebeu a indicação do Tony pelo papel, mas ele realmente consolidou a carreira dele na TV e no cinema. Ele dublou Kristoff do Frozen e fez Glee, e quando foi anunciado então que ele estaria voltando pra Broadway, foi uma coisa que chocou muito o público. E eu gostaria de trazer também algumas curiosidades sobre o processo criativo, começando pela parte das coreografias. Coreografia vai muito além das danças do espetáculo, tem toda a movimentação cênica que conta como parte coreográfica. O coreógrafo do espetáculo Andy Blankenbuehler, ele já tinha ganhado um Tony de melhor coreografia por In the Heights, em que ele já tinha trabalhado com o hip hop e a salsa, mas Hamilton precisava de uma outra linguagem, então além do hip hop, ele conta que ele trouxe algumas referências de Gene Kelly e até de Justin Timberlake. Uma coisa que eu achei muito genial em relação à movimentação cênica, como eu falei, é que o Aaron Burr, por ser uma pessoa que pensa muito fechado e por não conseguir ver a solução das coisas, ele realiza todas as movimentações deles em linha reta, enquanto o Hamilton, que consegue pensar grande, que consegue ver as soluções, ele faz as movimentações em curvas. Ele até fala que é provável que a plateia não perceba isso de maneira consciente, mas é muito legal ver como o espetáculo é criado e como as movimentações interferem na hora de contar a história. Outra coisa legal de Hamilton são os objetos de cena. Todos os objetos, as cartas, as velas, a pena em que o Hamilton escreve, tudo é real. Então realmente funciona, realmente tem coisas escritas pra trazer ainda mais verdade pra cena. Jay Duckworth, que é o responsável pela cenografia do espetáculo, ele fala que quanto mais realidade tiver em cena, mais essa realidade vai chegar no público. Então eles fizeram questão de realizar todo esse trabalho de fazer as cartas, de escrever tudo isso.
e isso tudo ser muito palpável, para que eles não precisem criar isso na hora e jogar isso pro público. Isso realmente existe e tá ali. E outro ponto muito interessante do espetáculo é que durante todo o processo criativo, o Lin contou com uma revisão histórica, ou seja, a história foi toda baseada no livro de Alexander Hamilton, que foi escrito pelo Ron Chernow. Ele é um escritor norte-americano que tem um livro falando sobre Alexander Hamilton, que foi o livro que inspirou o Lin a escrever essa história. E o Lin então convidou esse cara para acompanhar toda a criação do musical, para ver se dentro das licenças poéticas e das modificações necessárias para transformar isso tudo num musical, não haveria nenhuma mudança absurda que mudaria os rumos da história. E então é basicamente assim que o musical de Hamilton foi feito. Ele não tá disponível no Brasil, eu ainda não assisti. Disney, libera pra nós aí, pra nós ver isso aí legalmente, não pirateado. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse livro realmente é muito incrível. Eu tenho também o livro de Wicked e de The Book of Mormon. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo e querem que eu traga sobre esses outros dois musicais, eu posso trazer. Comentem aqui embaixo. Lembrem também de curtir o vídeo, que é muito importante pra mim. E se vocês gostaram desse vídeo em específico, que deu muito trabalho de fazer, lembrem de compartilhar esse vídeo com os amigos que também gostam de Hamilton, que também gostam de musical, porque eles podem gostar do vídeo também, se inscrever no canal e assim a gente compartilha esse conteúdo com muito mais gente, tá bom? E semana que vem tem vídeo, hein? Valeu!